Olá, quarto ano da quarentena. Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo é o número 23 de ciências, tá bom? E nessa aula de ciências, lá da nossa apostila, a gente vai conversar sobre as diferenças entre gripe e resfriado. A gente vai falar um pouquinho sobre sintomas de cada uma delas, a prevenção, tá bom? Então vamos lá. Diferença entre gripe e resfriado. Muitas das pessoas, quando dão o primeiro espirro, e início de coriza, que é aquele nariz escorrendo, já dizem, eu tô gripado, né? Será que realmente é uma gripe? Ou será que é um resfriado? Porque eles são diferentes. Então vamos lá. Gripe. A gripe é causada por um vírus chamado influenza, ok? E ele possui vários tipos e ele sofre mutação, ou seja, o danado do vírus, ele acaba sempre se modificando. E ele percebe assim, os seres humanos já estão me vencendo, então, peraí. Ele começa a ficar mais forte, mais potente e ataca de novo. São as mutações. As mutações. Ele causa sintomas mais ou menos 24 horas depois que ele contaminou a gente. Principais sintomas: febre alta, dores musculares, são aquelas dores pelo corpo, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, tosse, geralmente seca, e coriza, que é aquele nariz escorrendo toda hora, tá? Além disso, ele pode deixar os olhos vermelhos, lacrimejantes e pode causar diarreia e vômito, tá? Não em todos os casos. O sintoma mais marcante, claro, é febre, tá bom? Que dura em média uns 3 dias. Depois de terminar a febre, os outros sintomas podem durar mais alguns dias, mas depois tudo vai embora, tá bom? Só que a gripe é uma doença relativamente grave, tá? Que pode levar à morte. Por quê? Porque ela tem algumas complicações. Fiquei gripado, ficou uma semana mal, assim, e depois melhorei. Gripe não é nada, né? É só uma gripezinha. Acontece que em algumas pessoas ela pode ter complicações. Uma delas é a pneumonia, tá? E a pneumonia é uma doença grave, tá bom? Tudo causado pelo vírus que sofreu uma mutação em algum momento e veio te contaminar. Frequentemente, o vírus causa epidemias e pandemias graves. Há anos atrás, a gente teve uma epidemia causada por um vírus da gripe, que era o H1N1. E naquela época, não, faz tempo, hein? As aulas foram até suspensas por causa disso. Mas a gente ficou só 15 dias afastado. Então, percebeu como o vírus se modificou? A gente está há quanto tempo afastado por causa dele, não é? Então, percebeu como ele é grave? Então, de epidemia, que é um grande número de pessoas doentes num espaço, virou uma pandemia, ou seja, a doença se espalhou pelo mundo e é grave, tá bom? Vamos ver agora o resfriado. Quais são as diferenças entre gripe e resfriado, tá bom? Então, resfriado. Resfriado é uma doença respiratória, também causada por um vírus, mas não é o mesmo que causa a gripe, ok? Acontece que o resfriado é um problema muito comum no inverno. Os vírus eles circulam na cidade, né, pela população durante o ano todo, tá? Mas em geral, os vírus que causam resfriado, eles são chamados de rinovírus. A gente já falou sobre eles nas aulas anteriores, né? E eles têm mais de 100 sorotipos, ou seja, tem mais de 100 variedades, tá? Os sintomas do resfriado, eles são similares ao da gripe, ou seja, são parecidos. Mas olha o que diz aqui na apostila. Mas mais brandos, ou seja, são mais leves os sintomas. E com tempo de duração mais curto, cerca de 2 a 4 dias. A principal diferença entre resfriado e gripe, no que diz respeito aos sintomas, é que na gripe observa-se a febre alta, o que não é comum no resfriado. A febre no resfriado, quando ocorre, geralmente é baixa. Os sintomas dessa doença relacionam-se com as vias aéreas superiores. E o paciente costuma apresentar coriza e obstrução do nariz. Então, assim, eles são similares, vai ter dor no corpo, aquele cansaço, um pouco de tosse, nariz escorrendo. Só que na gripe a gente fica com esses sintomas de uma forma mais forte no nosso organismo e a gente vai ter um febrão, tá? No resfriado, se a gente tiver febre, é uma febrezinha leve, um dia só, 2 e passou, tá? O que mais significativo é aquele nariz escorrendo. Só que como a gente viu aqui no texto, né? O resfriado ele vai acontecer muito mais vezes no inverno. E eles têm várias reportagens, né?
pesquisas mostrando que agora que as crianças estão afastadas da escola, o número de crianças doentes com resfriado diminuiu muito, porque como a gente está em casa, está mais protegido da mudança de clima, né, mudança de temperatura, a gente acabou ficando menos doente de resfriado. Mas também a gente tem que se proteger da gripe, que é o problema que a gente está enfrentando agora, né? Só que assim, olha só, infelizmente não existe vacinação contra o resfriado, só para a gripe. A vacina da gripe é oferecida anualmente. Todo ano tem que vacinar de novo para a gripe. Por quê? A gente não falou que o vírus sofre mutação e está sempre mudando? Então, a vacina que eu tomei ano passado não serve para o vírus que apareceu esse ano. Não mesmo, né? Por isso estamos em casa. Então, olha só, por sofrer mutação, o tipo de vírus influenza que está circulando no ambiente em um ano pode não ser o que circulou no ano anterior. Por isso, é necessária vacinação anual, né? Então, é isso que a gente está em casa esperando, a vacina chegar para a gente poder voltar para as nossas atividades normalmente, né? Vamos para as atividades? Então, o que podemos fazer para evitar essas doenças? Bom, assim como a gripe, assim como o resfriado, pode ser transmitida pelo ar, sendo contraída quando entramos em contato com o vírus que foi eliminado pelo doente na hora da tosse, espirro, ou até mesmo durante uma conversa ou contato com objetos contaminados. Perceba, daí a necessidade da gente, quando for sair, usar a máscara, né? Essas doenças podem ser evitadas com medidas simples. Lavar bem as mãos, limpar o nariz com lenço descartável, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar aglomerações e preferir ambientes bem ventilados. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Fiquei pensando na nossa classe, né? A gente está sempre lá conversando pertinho um do outro, né? Tem alguém que senta na sua frente, tem alguém que senta atrás de vocês, do lado, vocês sempre conversam pertinho um do outro. Isso não pode acontecer. Eu sempre preciso, empresta uma caneta, empresta um lápis, isso é um material pessoal. Objeto pessoal que não pode ser emprestado. A gente não pode ficar trocando isso, compartilhando esses objetos. Empresta borracha, empresta caneta? Não, não pode. Isso é um objeto pessoal, que não é para ser compartilhado, né? Evitar aglomerações, preferir ambientes bem ventilados. Pensando na nossa sala, todo mundo junto é uma aglomeração já, né? Tem que deixar, quando a gente voltar, né, gente, deixar sempre a porta aberta, né? Eles estão falando de retorno com menos pessoas em sala de aula, justamente para diminuir esse problema da aglomeração, tá? Então, são atitudes simples que a gente pode trazer para a nossa prática diária para tentar evitar a gripe, né? Manter a gripe longe da gente. Bom, a apostila sempre traz para vocês os significados, né, de algumas palavras, o vocabulário. A apostila trouxe também a sugestão de um vídeo, que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, tá bom? Para você acompanhar. E para acompanhar, faz parte dessa aula de ciências assistir esse vídeo, tá bom? Agora é com você. Quais são os principais sintomas da gripe? Fácil, era só voltar no texto. A gripe pode desencadear febre alta, dores musculares, dor de garganta e cabeça, cansaço, tosse geralmente seca e coriza. Pode deixar os olhos vermelhos e lacrimejantes e causar diarreia e vômitos. O sintoma mais marcante é a febre, que dura em média 3 dias. Tudinho no texto, hein? Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro. Curto, resfriado, sintomas. Os sintomas do resfriado são similares aos da gripe, mas mais brandos e com tempo de duração mais curto, cerca de 2 a 4 dias. A principal diferença entre o resfriado e a gripe, no que diz respeito aos sintomas, é que na gripe observa-se febre alta, o que não é comum no resfriado. Fácil, né? Atividade 3. Marque um X nas medidas que podemos adotar para evitar gripes e resfriados. Eu não marquei X, eu pus uma estrelinha, tá bom? Bom, mas era muito fácil isso, né, gente? Então, quais as atividades, né? Quais as medidas que eu posso adotar para evitar a gripe e resfriado? A gente sabe delas de cor, né? Porque tá falando na mídia todo dia pra gente. Então, lavar bem as mãos, limpar o nariz com lenço descartável, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar aglomerações e preferir ambientes bem ventilados,
Objetos pessoais podem ser compartilhados? Claro que não. A gente falou sobre isso, né? Então, assim, essas são as atitudes principais para a gente evitar gripes e resfriados. Mas pensa, no momento de hoje vivemos pandemia. Então, a gente tem tudo isso para fazer ainda. Andar de máscara, né? Mas evitar sair de casa. O correto é a gente ficar em casa. Mas a gente tem pessoas que precisam sair para trabalhar, lógico, né? Então elas precisam sair para trabalhar, mas tomando todos os cuidados possíveis, porque lembra, ainda não tem vacina, né? Então, além desses cuidados, usar máscara, né? E vamos torcer para os nossos cientistas, pesquisadores, médicos, biólogos conseguirem desenvolver a vacina. Lembrando que se o vírus é mutante, né? A vacina vai servir para o coronavírus agora, 2020, 2021, mas ele já tem que pesquisar de novo outra para 2022 e 2023, ok? Mas as medidas de proteção são medidas de proteção para muitas doenças, então elas devem fazer parte da nossa rotina daqui por diante, né? A gente fala o novo modelo de vida das pessoas, né? O novo normal que a gente fala, a gente tem que adotar nesse novo normal essas medidas que estão aí. Tudo bem? Bem fácil a lição de ciências, né? Não esquece que eu vou deixar o link para você seguir, tá bom? Que é complementar essa aula, tá bom? É para ampliar conhecimentos. E a gente se vê nos próximos vídeos.